Eu fico imensamente agradecido, feliz pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Espero, como na oração foi feita, ser instrumento dos céus, que o meu anjo da guarda esteja comigo e eu possa, com alegria e muito amor, compartilhar desse evangelho que representa tantas lições lindas na nossa vida. Hoje, em especial, nós iremos falar sobre um tema que retrata uma fala de Jesus. A fala é a seguinte: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Repetindo, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Isso está no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 12. É uma frasezinha curtinha, mas quando a gente propõe a estudar, quando a gente mergulha no texto, a gente vai poder reconhecer lições importantes, porque essa mensagem ela perpassa a nossa vida familiar, a nossa vida social, perpassa a nossa posição em relação à nossa condição de espíritos imortais. E ela, a princípio, pode trazer um certo sentido, e quando a gente vai esmiuçando, a gente vai reconhecer que nas entrelinhas há muita coisa aí sendo dita. Para que a gente se situe, para que a gente se situe nessa passagem evangélica, né, onde Jesus diz isso, é preciso a gente lembrar um pouquinho do contexto. O que estava acontecendo nesse momento? Jesus, conforme está lá no versículo 1, Jesus pregou à multidão e os seus discípulos. E eles estavam falando, Jesus estava falando dos escribas e dos fariseus. Dos escribas e dos fariseus, dando uma certa advertência. O mestre fala assim: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que eles ensinam. Olha que curioso Jesus trazer uma frase dessa. É aquele que se exaltar, a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ela está num contexto aonde os escribas e os fariseus eles foram referidos. Os escribas e os fariseus foram referidos. E quando a gente vai observar, e é curioso a gente se atentar a isso, Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar um pouquinho mais acerca desse fariseu. O que que ele representa? O que que ele representa? Porque não só é um povo que na época de Jesus estava ali presente, né? Uma seita, os doutores da lei, mas igualmente a personalidade, a maneira de se organizar interiormente ainda permanece. Então, Emmanuel, nessa mensagem, ele vai caracterizar. E a característica central do fariseu é o orgulho. É o orgulho. Elemento esse que nos faz, por vezes, a gente se exaltar diante dos outros. A gente se elevar. Esse senso de superioridade, como se a criatura fosse melhor do que alguém. Como se alguém fosse superior aos demais. O orgulho, quando vivo e ativo em nós, esse orgulho que era característica central dos fariseus, ele nos faz, uma das consequências dele é a gente, por vezes, se acha superior aos outros. Superior aos outros. E isso acaba que é um pouco difícil. Normalmente, quando a gente olha para a sociedade, ainda nesses tempos de tanta desigualdade,
a gente vai perceber algo curioso. E é justo a gente lembrar do Livro dos Espíritos, quando diz que as desigualdades, elas não partem de Deus. Elas não partem do Criador. Elas são nossas. E essas desigualdades que a gente foi criando pela nossa maneira de organizar, elas chegam no quê? Chegam num cenário onde a gente vai ver pessoas acima e pessoas abaixo. Como que pessoas que têm condições de governar, têm uma maior gama de poder, de privilégios e tudo, e outros que, ao contrário, estão ali embaixo. Esse é mais ou menos o quadro que, por vezes, a gente se depara ainda na humanidade. E um dos elementos centrais, segundo o Livro dos Espíritos, além do orgulho, temos o egoísmo. Mas esse orgulho, ele é protagonista dessas desigualdades. Por quê? A gente, quando está tomado pelo orgulho, nós não temos condições de olhar as pessoas que nos cercam. A gente não enxerga muito bem os outros. Não, mas a gente pode falar, não, mas isso não é verdade. O orgulhoso consegue enxergar. Ele consegue de um jeito muito próprio. Por exemplo, se ele observa alguém que faz bem alguma coisa, vai dizer, nossa, o outro faz tão bem aquela coisa, legal. Pois é, mas eu faço sempre melhor. Ele, na sua maneira de perceber a vida, ele pode até considerar exteriormente algumas coisas, mas ele não vai ter profundidade. Então ele sempre vai se achar melhor. É como se fosse uma criança que em si, o mundo gira em torno dela. O orgulhoso é acometido disso. E por isso, por não enxergar as pessoas, ele só pensa tão somente nas suas necessidades. Então é como que uma relação muito intrínseca, o orgulho e o egoísmo. Porque um está entranhado no outro. Um está entranhado no outro. Por vezes, a gente somente se dá para nós o que a gente quer e não pensa, não consegue enxergar à nossa volta as coisas que nos cercam. E isso é um pouco triste. É um pouco triste. Porque vai contribuindo o quê? Para que essas desigualdades elas aumentem. Essas posições extremas, elas permaneçam. Elas permaneçam. Quando a gente olha a frase de Jesus, parece que fica meio num loop. Olha, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, aquele que estava em cima, que se exaltou, ele vai ser humilhado, então ele vai lá para baixo. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, que estiver aqui, vai ser exaltado. Parece que a gente está brincando o quê? Como se fosse uma roda gigante. Porque aí a gente sobe demais. Aí está lá no topo. Aí de repente a gente se perde no meio do orgulho e do egoísmo. Aí, quedamos de novo. Se a gente pensar tão somente nessa relação, sim, a gente não vai chegar a uma boa conclusão. Não vai chegar a uma boa conclusão. Portanto, é preciso a gente considerar algumas outras instruções dos Espíritos para que essa frase ela ganhe cada vez mais profundidade dentro do nosso estudo aqui. Porque Emmanuel irá dizer o seguinte, o mal, na verdade, os desequilíbrios nossos resultam do mal. O mal é a origem de todos os nossos desequilíbrios diante da lei divina. Então, de desequilíbrio, a gente pode começar a pressupor que há então um equilíbrio, uma faixa ideal. E é o que justamente Emmanuel, em outra mensagem da coleção Fonte Viva, vai dizer. Ele vai colocar que o equilíbrio é a posição ideal. O equilíbrio é a posição ideal. Nem acima, nem abaixo. O equilíbrio. Aquilo que estabelece a harmonia. E o próprio Emmanuel, em outro momento, vai dizer que o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, a partir disso, a gente vai percebendo que há uma posição que a gente deve ansiar diante da vida e das relações.
o equilíbrio. Mas esses desequilíbrios nossos, eles têm feito a gente se manter num loop. A gente se manter no loop. E é dentro desse loop que, por vezes, tem surgido as nossas maiores dores e dificuldades. Vamos ainda mais mergulhar nessa frase. Agora já entendendo o quê? Existe uma condição ideal, o equilíbrio, nem acima nem abaixo. Eu não fico nem acima de ninguém, nem abaixo de ninguém, mas no meu justo lugar. No meu justo lugar. Isso se faz indispensável. Quando a gente olha a frase de novo, portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Aquele que está lá em cima, ele vai ser humilhado. Ah, por sinal, conforme vai dizer Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, toda imperfeição moral traz o seu sofrimento. O resultado desse orgulho é, por vezes, um sofrimento, nos notificando mais ou menos o seguinte: olha, isso não é uma boa escolha. A resposta daquilo que a gente faz é essencial para a gente entender a natureza da nossa ação, porque o orgulhoso, que muitas vezes não percebe o mal que causa, nesse movimento que a vida vai propondo, ele vai tomando consciência daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele está realizando. Então, e é curioso a gente perceber que, vamos dizer assim, quanto mais alta é a árvore, mais alto também é o tombo. E quando esse tombo vem abaixo, a gente reconhece ali o nosso lugar, a nossa posição. Conforme Emmanuel vai dizer acerca da dor. A dor é uma enfermeira para os nossos males e um anjo infatigável que nos ampara a evolução. Diante dessas moléstias morais que a gente às vezes estampa, a dor vem trabalhar o nosso coraçãozinho. E é onde daquele alto pedestal, assim, a gente estava se achando tal, eis que a vida vai falando assim, ó, abaixa um pouquinho, tá muito alto, não é bem aí. Só que a gente tende a fazer um movimento. Qual? Quando a vida manda uma dor, ao invés da gente ir para a posição ideal, o que, que acontece? A gente vai lá no fundo do poço. A gente vai lá no fundo do poço. Porque ainda não tem essa percepção mais acertada das coisas. Por vezes o orgulhoso acha que a vida toda está contra ele. Não existe nada a favor do seu coração. Enquanto estava tudo certo, legal, a vida seguia, estava de boa. Mas na hora que alguma coisa fugiu do controle ali, que ele perdeu a dimensão das coisas, eis que ele se mostra um tanto que assim, desesperado. E nesse desespero, ele se reconhece a criatura assim, é, mais vitimada pelos insucessos da vida. Então ele vai que lá para baixo. Mas o objetivo, por vezes, daquilo que aconteceu, das situações, das lições que a vida trouxe, não é por sinal para que ele vá lá e fique nesse poço de lamentação, de vitimismo, nossa, eu estou nessa condição. Não, não é esse. O Criador, o nosso Pai que ama igualmente toda a criação, anseia e estabeleceu isso como meta, um voto de fraternidade universal. E a fraternidade, em lembrando, então, a cruz, ela representa aquela haste horizontal, aonde se a haste vertical fala dos compromissos em relação a Deus, a haste horizontal vai falar dos compromissos em relação aos outros, aqueles que nos cercam, aos nossos irmãos. Se na haste vertical é essa relação com o Criador, na horizontal fala dos deveres frente
ao nosso semelhante. E daí Jesus falar que sem essa cruz não seria possível segui-lo, porque toda a sua mensagem se baseia no amor a Deus e igualmente no amor ao próximo. Tanto está alicerçada na fé, na confiança no Criador e nessa obediência ao Pai, como igualmente se derrama em serviço e trabalho aos outros. É importante a gente recordar nesse laço de fraternidade. Nesse laço de fraternidade. O objetivo não é a gente ficar oscilando de posições. Não é a gente ficar oscilando de posições. Ora, numa vida, a gente está assim, ora a gente está desse jeito. Não. É a gente encontrar a medida certa desse equilíbrio para caminharmos. Porque Deus, observemos e nos atentamos novamente à fala de Emmanuel no prefácio do Paulo Estevão, breve notícia, quando ele vai falar que o amor é a força de Deus que equilibra o universo. A ação do Criador, ela verte com qual objetivo? Equilibrar as coisas. Se Emmanuel nos afirmava que o mal, ele é os nossos desequilíbrios em face da lei, ou seja, é quando a gente sai desse equilíbrio perfeito e começa a ocupar as extremidades. É preciso reconhecer que Deus, sendo o Senhor Supremo do bem, em tudo, em toda parte, irá atuar com esse objetivo. Tudo, a maneira dele gerenciar o universo caminhará para que nós assim compreendamos. Mas é justo a gente considerar que o tempo de ação desse amor para equilibrar as coisas, esse tempo de ação do amor para equilibrar as coisas, ele não acontece num curto espaço de tempo. É num curto prazo, como a gente gosta sempre de marcar hora para tudo, a ação de Deus ela é atemporal, no sentido de que ele, reconhecendo os processos, ele vai agindo não para afetar, oprimir qualquer que seja dos seus filhos, mas para orientá-lo, para reeducá-lo, permitindo a cada um de nós um limite de ação. Então, o orgulhoso tem um limite de ação. E na sua providência ativa, o que ele faz? Quem está muito em cima, ele vai ajudando a voltar para o equilíbrio, abaixando um pouquinho. E quem está muito abaixo, ele vai ajudando a levantar. Se quem está em cima corre o risco do desespero, quem está embaixo, quando se eleva, corre o risco de se apropriar, independente de toda aquela situação de, entre aspas, promoção para o quê? Para muitas vezes dominar. Quando a gente observa a história da humanidade, há que considerarmos o quê? Que, vamos dizer, um determinado país, como Roma, estava lá esquecidinho, aí de repente começou uma expansão territorial, lá perto da época de Jesus, né? Aí começou a expansão territorial. Dessa condição aqui foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, até chegar no topo. E queria mais. E queria mais. O Império Romano queria sempre muito mais. Só que a vida trouxe ali um povo, os franceses, que destronaram toda essa ascensão e Roma voltou ali para não mais identificada dentro da sua grandeza. Passou a se tornar novamente um país, a Itália, né? Então, quando a gente vai observar o que aconteceu com Roma, igualmente aconteceu igualmente com outros países. Portugal, que estava ali esquecidinha, aí Henrique de Sagres, como a gente vai ver no Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele encarnou, trouxe ali as técnicas de navegação, dali adiante Portugal estava de vento em popa. Já estava pronto para desbravar o mundo, começou a explorar e quando viu estava escravizando os habitantes nativos aqui das terras brasileiras.
Então, observemos o que estava ali embaixo. De repente, a vida foi trazendo possibilidades. Nessa apropriação indébita, chegou no alto patamar. Só que o objetivo não é esse. Aí, vamos dizer assim, é igual uma pedra. A ascensão de quem se dá sem reconhecer os limites, ela é semelhante a você jogar uma pedra para cima. Vai, assim, você pode usar toda a força, só que cai. Pode ir lá em cima, só que cai. Para que de fato a gente ascenda, evolua, progrida, a gente vai ter que se atentar a um outro propósito. Nós teremos que nos atentarmos a um outro propósito. Reconhecemos então que esse cima, baixo, ele não é a proposta, é o equilíbrio. É a gente reconhecer o nosso justo lugar. A gente reconhecer o nosso justo lugar, a posição ideal, nem acima nem abaixo de ninguém, mas o nosso justo lugar. Isso tem a ver com uma virtude, ou melhor dizendo, um estado de espírito, um modo de ser, chamado humildade. Humilde. É muito importante a gente considerar aqui o quão a humildade se faz indispensável para atingirmos esse equilíbrio. E uma das possíveis definições de humildade é quando você reconhece o que você é e o que você não é, mas não só apenas isso, isso é um passo. E igualmente o seu lugar dentro da criação. Olha que curioso e importante. Humildade é a gente reconhecer. Reconhecer. Não é só conhecer. Reconhecer. Perde uma repetição desse conhecimento de nós mesmos. Conforme traz lá o Santo Agostinho, quando ele propõe todas as noites a gente olhar para o que a gente fez, é um reconhecimento do que a gente é e do que a gente não é. Porque todo dia a gente está conhecendo um pouquinho da gente. Diante das situações, daquilo que nos chega, todo dia a gente está conhecendo um cadinho da gente. Às vezes a gente pode simplesmente fosse, nossa, conheci eu mesmo, pronto, já fechei questão. As chances da gente se acidentar e machucar nós e os outros é muito grande. Porque cada pessoa que a gente encontra aciona fragmentos dentro de nós. A partir do sujeito X, eu encontro uma partezinha X dentro de mim. A partir do sujeito Y, eu encontro um pedacinho Y dentro de mim. Tem pessoas que nos incitam a alegria assim, extraordinária. Você chega perto, meu Deus, como se já estivesse se alimentando. Mas tem pessoas que igualmente nos fazem conhecer um outro lado, um outro fragmento dentro de nós. Então, esse reconhecimento faz parte de um exercício que a gente a cada dia vai fazendo, onde a gente vai reconhecer o que a gente é e o que a gente não é. Mas sem fechar a questão, sempre abrindo as portas para pensar, meu Deus, será que é isso mesmo? Preciso me explorar. Preciso me explorar. Então, eu comecei a me reconhecer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Já é um passo muito grande. Mas falta a outra parte, que é o meu lugar. É o meu lugar. Se o reconhecimento de quem eu sou fundamentalmente vai impactar na minha relação comigo mesmo, o conhecer o meu lugar diante do universo vai impactar na maneira de eu relacionar com todo o universo, com todas as pessoas e com todos os corações. E aí, as lentes que a doutrina espírita nos traz, elas são fundamentais para isso, como na questão 115 de O Livro dos Espíritos, fala que a gente tem um lugar na obra da criação. Esse lugar que a gente aos pouquinhos vai conhecendo, mas que está alicerçado o quê? Sobre
é essa posição ideal, aonde não existe cima nem abaixo. Cima nem abaixo. Imaginemos o filho pródigo. O lugar dele era na presença do pai. Na presença do pai, convivendo muito bem com o irmão. Muito bem com o irmão. Mas o filho pródigo foi lá, pediu herança, foi lá para cima. Gastou a herança tudo, foi lá para baixo, caiu de produção. E no que ele volta para casa, ele volta para a posição ideal. Ele volta para a posição ideal. E a partir disso, a gente vai percebendo que o convite da vida se dá para que a gente ocupe esse lugar. Qual? O lugar onde a gente assume o nosso posto de serviço. O nosso posto de serviço. Questão de valor. Uma mensagem de Emmanuel no livro Levantar e Seguir. Uma mensagem belíssima. Onde ele vai colocar assim: a pedra, a princípio, parece áspera e dura. Mas quando alicerça as bases de uma construção, reconhecemos-la por fortaleza. Olha que interessante. Olha que curioso. A mesma pedrinha que você olha para esse e pensa, meu Deus, áspera e dura. Mas quando ela está a serviço, ela conhece o valor dela. A gente reconhece o valor dela. A utilidade essencial que ela tem. Ocupados na nossa tarefa, a gente vai ter menos tempo para se ocupar, se preocupar com a tarefa dos outros. No sentido de que, atentos àquilo que nos cabe, mais centrados naquilo que o Criador solicita dos nossos corações, no cumprimento disso, a gente já vai ter responsabilidade o suficiente, deveres o suficiente para investir todas as nossas energias. Então, ao invés de ficar nos sobrepondo sobre os outros, atentos à responsabilidade que a vida nos colocou, a gente vai reconhecer o nosso lugarzinho. Nessa hora a gente fica em paz, fica tranquilo, fica sereno, fica em harmonia, fica em serenidade. E isso se faz indispensável, indispensável aos nossos corações. O que acontece? Vou voltar de novo na fala de Jesus. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando nós estamos ocupados para com as responsabilidades e obrigações para com a vida, que de alguma forma o Criador nos concedeu e que são nelas que a gente reconhece o nosso valor, o quão lindo o Criador nos criou, porque a partir do momento que a gente se sente útil verdadeiramente, eis que flui com muito mais abundância esses recursos espirituais que estão dentro de nós. E nesse momento, o nosso movimento não vai ser nem para se humilhar, nem para se exaltar, mas para cumprir a obrigação que nos cabe, para cumprir aquilo que a gente está. Então, nos meios pedagógicos, nas descidas e subidas que a gente vai tendo, há um objetivo central. A gente lembrar desse lugar que nos é próprio, do valor que a gente tem, que não precisa se sobrepor aos outros. O que acontece? Às vezes,
a gente olha alguém crescendo. A gente olha alguém crescendo. Ok. Só que a gente não se contenta em ver os outros crescer e às vezes o nosso processo não ser do mesmo crescimento do outro. Existe uma coisa chamada inveja que acaba desarticulando-nos e a gente começa a desequilibrar. Quando a gente não se atenta, essa inveja ela começa a guiar-nos, a gente vai estar interessado em tirar o tapete dos outros. Só que é preciso lembrar, o processo dos outros não tem nenhuma relação com o meu, no sentido de que, por exemplo, se Deus acelerar ele ou colocar uma condição mais devagarzinha, isso o Criador faz observando ele. E não é porque ele tá nesse processo dele que Deus vai fazer alguma coisa para comigo. Porque o Criador tem olhos para cada um dos filhos. E aí o que acontece? O filho censor, o que ficou na casa, ele vai falar assim, mas ali, eu tô aqui porque o pai demonstrou alegria em receber o filho pródigo, o filho censor, ao contrário, não aceitou aquela situação. Mas o que o pai faz para o filho censor nunca mudou. Sempre foi banhado do mesmo amor. Mas porque o outro recebeu, aí surgiu assim um certo ciúme, uma certa inveja. E aí nessas horas, esses desequilíbrios, é como se o, aquele filho ele se colocasse lá embaixo. Estou sendo esquecido da vida, ninguém mais gosta de mim, eu só estou sofrendo. Ela entrou nesse pensamento autodestrutivo. E o que o pai fez? Foi e levantou ele. Olha, esclareceu o coração dele para que ele entrasse nessa posição ideal. Para que o filho voltando, os dois pudessem estar em harmonia, bem, naquela relação de parceria, de companheirismo feliz, em paz. O, todo o investimento dos céus se dá em torno disso. E a partir disso que a gente vai encontrando um pouquinho mais de paz. O nosso processo é único, individual. Aí a gente vê, nossa, alguém que até então nunca tinha sido visto, aí rebenta, um artista. Aí os outros, nossa, já começa a dar os palpites, né? Ou começa nessa posição de, nossa, mas por que que eu não? Estou dedicando isso e aquilo e comigo não acontece. E comigo não acontece. Mas o processo do outro, ele tem um lugarzinho dele. Eu tenho o meu. Então eu vou começar a me despreocupar, porque eu sei que o Pai que tanto me ama, cuida de mim. E está dentro da própria vida, trazendo experiências e circunstâncias para o meu crescimento, para que eu avance, para que eu me ilumine, para que eu me aprimore. E a partir de então a gente fica o quê? Um tanto que mais feliz. Um tanto que mais feliz, atento à nossa responsabilidade, aquilo que nos cabe. Porque é só no serviço que nos foi designado é que a gente conhece o nosso devido valor. Que a gente consegue sentir verdadeiramente a alegria de estar servindo. Só nessa posição ideal. Nessa posição ideal que fala precisamente, está baseada o quê? Nesse equilíbrio, aonde a gente não se mostra acima nem abaixo. A gente sai disso, dessas posições, apesar de que, naturalmente, a reencarnação nos coloca em alguma posição. Vamos dizer, há pessoas que, de alguma forma, se comprometem com talento,
com um talento que tem a ver com fama, poder, isso e aquilo. Há corações. Mas a gente poderia pensar, nossa, nessa presente vida, tô aqui chuezinho de tudo, não tem nada de legal acontecendo na minha vida, ela tá mais pacata mesmo. Mas calma, a vida é presente. Como criador, ele não está circunscrito a essa contagem nossa, ele enxerga as coisas, conforme vai dizer Emmanuel. Emmanuel diz que a gente enxerga, nós humanos, espíritos ainda tão limitados, a gente enxerga a vida por meio dos 60 segundos que constituem um minuto. Essa é a nossa capacidade de perceber as coisas, Mas o Criador, que tem uma visão atemporal, porque ao mesmo tempo que ele percebe passado, presente, ele também compreende futuro. A gente, nas mãos dele, imagina o vaso de barro, enquanto todo mundo está ali vendo o oleiro massagando e moldando aquele barro, o oleiro que constrói já vê vaso, mas quem olha ali, terceira visão ali, vai olhar e falar, nossa, ali aquele barrinho se tornando vaso. Mas por parte do oleiro, que está acostumado com o processo, que entende muito bem o processo, ele tem dimensão das coisas. Então pode ser que, a princípio, a gente nasce em determinadas posições. Em famílias, em condição X ou Y. Mas o objetivo, apesar da gente ter nascido, isso é uma vicissitude que, conforme está dizendo na questão 132, é necessária experimentar tudo para que, diante de todas as situações, a gente possa mostrar o quê? O padrão de harmonia, o padrão de equilíbrio. Porque o espírito superior, perfeito, é aquele que está preparado para as coisas. É aquele que está preparado para as coisas. E há ainda um detalhe curioso diante de tudo isso, porque a gente reconheceu, a partir dessa linha de raciocínio, que a humildade, ela torna-se, então, aquilo que deve nos guiar para que a gente possa reconhecer a gente mesmo, o que a gente é e o que a gente não é, nesse estudo incessante que nós vamos fazer do nosso coração, da nossa intimidade, mas igualmente vai nos conectar a esse justo lugar onde a gente vai entender o nosso valor, porque às vezes o que acontece? A gente acaba se olhando e pensando, nossa, não tenho nada de legal em mim. Mas quando você ocupa o seu lugar na criação, você já começa a reconhecer prós e contras, benefícios oriundos daquilo que a gente já conseguiu ser e coisas que a gente ainda precisa melhorar. Por isso que o lugar que a gente ocupa, que o Criador assim nos designou diante da vida, o nosso propósito é tão fundamental, porque é ele que vai nortear-nos a caminhada. Só que essa humildade, Emmanuel vai dizer isso. Já estou terminando, tá bom, Jordão? Essa humildade, Emmanuel vai dizer no livro Mais Perto, a chave bendita é o nome da lição, ele vai colocar aqui. A chave da humildade, ela é cunhada no metal puro da paciência. Olha que curioso, que interessante. Muito bom. Eu gostei dessa mensagem, não sei você. Mas é muito importante a gente pensar nessa relação de humildade e paciência. O que a paciência nos ajuda? O que a paciência nos ajuda? E por que ela é fundamental para a humildade? Olha, pois bem, quando a paciência ela tem espaço na nossa intimidade, a gente consegue enxergar as coisas, a realidade. Imaginemos o afobado, o desesperado, o inquieto, nessa mexida,
ele acaba não vendo nada. Mas quando ele aquieta, sabe esperar, ele vai tendo condições de enxergar, ver os detalhes, perceber os mínimos detalhes. O paciente também, ele consegue ser flexível. Por quê? Porque ele não tá disposto a fechar a questão de uma hora para outra. Ele tá atento às possibilidades. Ele sabe aguardar. Então, além de perceber o quadro da realidade, ele é flexível. Mas não só flexível, é igualmente resistente. Então ele consegue se manter. O paciente, mesmo a efeito das coisas que venham a contrariá-lo, ele se mantém. Então acho que essas três características, a gente poderia aqui esmiuçar mais a paciência, mas elas vão nos ajudar a compreender por que a humildade está cunhada nessa paciência. Está cunhada nessa paciência. Porque o humilde que se reconhece, ele precisa quê? Ter essa paciência para enxergar as coisas. Imaginemos quando uma criatura que está procurando ali humildade, que está procurando desenvolver esse estado de espírito. Ele olha para dentro de si mesmo. Se não tiver paciência, ele desespera ou ele foge. Desespera no sentido de, olha, começa a olhar para as suas imperfeições e fala, meu Deus do céu, tá doido. Sou desse jeito, não posso ser desse jeito. Não. Nossa Senhora, Deus me livre. E ele se desespera. Sem a capacidade nenhuma de enxergar com mais profundidade. Ele se desespera. Ou ele pode fugir. Olha para dentro e fala assim, não, tem isso não. Aí ele foge. Se eu não ver, eu não tenho. Não vejo isso em mim, não percebo, estou ignorando. Não tenho. Mas quando a gente está veiculado, estruturado, alicerçado sobre a paciência, o que acontece? Diferente disso, do primeiro caso, a gente olha para aquela coisa e fala, meu Deus, eu tenho isso. Vou pesquisar mais. Vou procurar entender. Então ele mergulha dentro de si. Só que mergulha dentro de si com a capacidade de entender que mergulhar, por exemplo, numa piscina é uma coisa. Mergulhar no oceano é outra. Ele precisa ir equipado. Então, ele mergulhou a certo turno dentro dele, ele vai ver e pensar, nossa, vou ter que voltar para a superfície. Não dá mais, vou precisar de equipamento. E quanto mais profundidade, mais recurso vai pedindo da própria alma. A paciência é importante para saber delimitar limite. Limite que o humilde tem. Então, a gente vai reconhecendo. Humilde é flexível. Por quê? Porque ele reconhecendo o seu justo lugar diante da criação, ele sabe que nesse espírito de serviço e de fraternidade, os deveres que a vida coloca de amar, eles vão, por vezes, se expressar de formas diferentes. Às vezes, porque eu amo, eu vou ter que aguardar alguém. Às vezes, porque eu amo, eu vou ter que ser firme com alguém. Mas ali, aquela capacidade de ser flexível. De ser flexível. Mas, ao mesmo tempo, resistente. Porque ele sabe do propósito que tem. Ele tem essa consciência de si mesmo. Isso dá a ele condições o quê? De sair dessa questão de, nossa, aconteceu isso, fui humilhado, ou aconteceu isso, fui exaltado. Não. Ele entra num padrão de harmonia, de regularidade, onde ele age com precisão. Jesus, naquele momento que ele foi crucificado, ele não foi humilhado.
Ao nosso ver, sim. Mas naquele momento, reinava dentro dele a mesma serenidade, a mesma calma de sempre. Ali ele prestava o testemunho. Quanto mais infantil, mais a gente vai oscilando. Mas quanto mais a gente caminha para a maturidade, menos a gente vai querer que as pessoas ao nosso redor se sintam superiores ou inferiores. A gente vai agir de modo a trazer cada um para esse campo de realidade onde a gente se enxerga, onde a gente pode olho no olho se relacionar. Porque essas relações verticalizadas, elas a gente percebe que elas não nos levam a lugar nenhum. E às vezes é a dor que nos notifica. E olha que curioso, na lição A Paciência a gente mostrou que a paciência é fundamental para a humildade, certo? Então, vamos dizer assim, depois da paciência dá para alcançar a humildade. A gente vai desenvolvendo melhor a humildade. Mas o que ajuda a gente a desenvolver paciência? Na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Qual que é o fator fundamental que vai aprimorando a nossa intimidade para desenvolver a paciência? A dor. Dor que a gente vai aprendendo nesses processos. Tem dias que a gente está assim, muito para cima e de repente acontece uma coisa, porque essas posições são muito frágeis e é o homem do mundo, não dizer de Jesus, é mais frágil do que perverso. E ele está doido para ficar acima, ser estrelinha, ser visto. Isso. Não. É o nosso lugar onde a gente reconhece o nosso valor e o valor igualmente dos outros. Jesus nos abençoe, nos envolva com a paz e com todo o sentimento de amor possível. Que a gente possa, cada dia que passa, aprender mais um dia a agradecer. E nada melhor do que a prece para auxiliar o nosso coração a exprimir a gratidão. Quem sentir a vontade, nesse momento, convido para fechar os olhinhos para a gente ter um instante de intimidade. Quando a gente fecha os olhinhos, não é um ritual nem nada, mas é só para a gente voltar um pouquinho mais a atenção para dentro. Os olhinhos, às vezes, abertos, nos levam a prestar atenção em tanta coisa que, às vezes, a gente se perde do objetivo fundamental da oração. E é com alegria que eu me coloco aqui, Jesus, te agradecendo por essa oportunidade tão linda de aprender. Reconhecidamente o Senhor tem investido tanto em nós, porque sabe daquilo de bom e de belo que existe nas nossas almas. Tem nos buscado de todos os meios e de todos os modos para que a gente possa se erguer ao nosso justo lugar na nossa criação. Nem acima, nem abaixo de ninguém, mas o nosso justo lugar, onde a gente possa, em fraternidade, com bastante harmonia, conviver uns com os outros, com todo o amor que tiver dentro da gente. Quero, Jesus, se algum mérito tiver diante de Ti, orar por cada um daqueles que nos ouviram, irão nos ouvir, ou aqueles também que não irão nos escutar. Mas o Senhor conhece a nossa alma, entende o nosso coração, sabe muito bem as nossas limitações. Queria orar para que o Senhor, de encontro a cada intimidade, auxiliasse nessa reconciliação que às vezes é tão necessária com a gente mesmo. Por vezes, passamos por momentos como se a gente fugisse de nós mesmos e é preciso, devagarzinho, a gente fazendo esse movimento de reaproximação conosco mesmo. Porque é quando a gente volta para a nossa própria presença, experimenta um cadinho da gente, é que nós sentimos o quanto somos amados. Porque da mesma forma que o Pai, diante do Filho pródigo ali, permaneceu a todo tempo de braços abertos, eis que na nossa própria intimidade o Senhor, para nos amparar, nos iluminar, cuidar das nossas feridas, acalmar as nossas dores, o Senhor encontra. Vai, Jesus, de encontro a cada um desses irmãozinhos e irmãzinhas que estão aqui, encarnados e desencarnados. Leva a minha fagulha de esperança, as melhores vibrações do meu coração, e que nas tuas mãos essas vibrações
possam ser multiplicadas e convertidas num banquete de bênçãos e graças. Que todo carinho, que todo sentimento de bem renove, faça profundamente bem, traga muita paz a cada um desses seres lindos a quem tanto amo. Peço que o Senhor não desista da gente, apesar das dificuldades, da gente, às vezes, não conseguir tão bem lidar com a gente, com os outros, mas que o Senhor esteja do nosso lado. Cuida de nós, Jesus, cuida de nós. A gente precisa muito de você. Que assim seja, graças a Deus.